Amados irmãos, que a paz de Cristo esteja conosco. Hoje, a luz da palavra nos convida, a meditarmos o Evangelho de São João, que se encontra lá no capítulo 16, versículos do 29 ao 33. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo a ter de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. A gente percebe, meus irmãos, que nesse evangelho, o evangelho da última ceia, ali Jesus já estava falando claramente para eles de tudo aquilo que iria acontecer. E a gente pode perceber que existe uma profissão de fé da parte dos discípulos. Depois de tudo aquilo que Jesus fez, falou até o momento, eles vão dizer, sabemos que conhece todas as coisas. Então a gente percebe, meus irmãos, que Cristo já estava falando da forma bem clara, para que eles pudessem entender do que seria a missão a partir dali. Então a gente pode perceber, ele diz: eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados cada um para o seu lado, e me deixareis só. Cristo sentiria a solidão, a sua agonia, com a solidão, mas o mais belo de tudo é que, com tudo isso, com toda essa dificuldade, a gente pode perceber que Deus, Jesus, apesar desse sentimento de solidão, ele sabe que tem alguém, que o Pai não abandonou. Os discípulos iam abandoná-lo, ele sabia, ele tinha certeza disso que ia acontecer, mas ele sabia que o Pai, do qual ele foi enviado, não o deixaria só. E mais interessante é que ele diz assim: referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo a ter e ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Porque da mesma forma que Cristo foi perseguido, a gente sabe de todo o trajeto que se deu a partir dali, mas que no terceiro dia, veja, o Pai como ama, que ao terceiro dia, depois de toda a humilhação, depois da morte, o Pai o ressuscitou, Cristo ressuscitou. E a gente pode perceber que essa garantia, ele dá para os seus discípulos, que posteriormente chegará até nós. Veja que seus discípulos foram capazes de deixar tudo, tudo para seguir Jesus. E o encontro foi tão profundo, meus irmãos, que os levou a viver esse desafio, que não foi fácil a vida dele. A gente sabe que a vida dos santos, de como foram mortos, mas eles não deixaram, não abandonaram aquilo que era a primícia, que era o Evangelho, a essência do Evangelho, depois do Pentecostes. Então fica para nós, nesse dia, essa palavra tão rica, que apesar das nossas dificuldades, das nossas tribulações, ele diz, ele garante, ele assegura para nós: coragem, assim como eu venci, vocês também vencerão. Então é confiar, somente confiar. E a única coisa que nós temos por certa nessa vida é o amor de Deus, é os cuidados de Deus na nossa vida. Então que nesse dia o Espírito Santo ilumine a cada um de nós, que faça de nós verdadeiros discípulos, apesar das perseguições, mas sermos fiéis, temos a graça de chegar ao reino de Deus. E que Nossa Senhora da Luz ilumine sempre a cada um de nós. Amém.